Salve povo, quem vos fala é o N, trazendo mais uma vez um vídeo de mistérios acerca de pessoas famosas. Dessa vez, sobre a princesa Diana. Como o último vídeo foi sobre a Marilyn Monroe, eu citei a princesa Diana no comecinho dele e acabei vendo muita coisa das duas enquanto estava fazendo a pesquisa dos fatos para trazer no vídeo. E eu separei algumas coisas para colocar no de hoje. Mas antes de tudo, se você é o tipo de pessoa que curte esse conteúdo criminal, de mistérios e segredos, você é meu público-alvo e toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Deixa o like e se inscreve pro YouTube passar a divulgar mais e mostrar para mais pessoas que, assim como eu e você, curtem esse tipo de vídeo. Obrigado. Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de 1961, em Shredingham, no condado de Norfolk, Inglaterra. De família aristocrata, ela era filha de Edward John Spencer, o 8º Conde Spencer, e de Frances Roxburgh, filha do 4º Barão de Firmin. Ela foi a 4ª dos 5 filhos do casal, então ela teve 4 irmãos, sendo que um deles morreu no parto da mãe dela. Os seus pais viveram um casamento muito tumultuado, então em 1967 eles se divorciaram, e sua mãe tornou público o seu relacionamento com outro homem, também casado, chamado Peter Shan. Diana na época tinha 8 anos de idade quando eles se divorciaram e o casal disputou na justiça a custódia dos filhos, que foi concedida ao pai. A mãe dela e o Peter se casaram logo depois do divórcio. A Diana estudou na Rodelius Ward School, que é uma escola só para meninas, onde ela se destacava nas aulas de música e dança. Diana também era uma excelente esportista, praticando tênis, natação e salto ornamental. Em 1975, com a morte de seu avô paterno, Albert Spencer, o pai de Diana tornou-se o 8º Conde Spencer. Então, a Diana e suas irmãs receberam o título de Lady e seu irmão Charles o título de Visconde Althorp. Então, em 1978, com 17 anos, a Diana ganhou um apartamento em Londres, para onde ela se mudou. E lá ela trabalhou como professora de balé no estúdio Vacancy e como professora em um jardim de infância. A família da Diana sempre teve laços com a família real. E isso era uma coisa que vinha há muitas gerações. Inclusive, a avó da Diana trabalhou no palácio como assistente pessoal da rainha. A Diana e suas irmãs eram sempre convidadas para eventos da família e aniversários, então elas sempre estavam por lá. E um fato interessante é que quando ela conheceu o príncipe Charles, ele estava namorando a sua irmã mais velha, a Sarah. E tem até alguns boatos que ela foi... E tem até alguns boatos de que foi escrita uma carta pela Diana contando que eles planejavam que a Sarah se casasse com o príncipe Charles. E além disso, Charles teve um relacionamento com a Camilla Parker Bowles, antes da Diana. O namoro acabou cerca de um ano depois, quando a Camilla percebeu que Charles não iria pedi-la em casamento, porque a família real britânica exigia que o Charles tivesse uma esposa diretamente ligada à aristocracia inglesa, virgem e ainda anglicana. Então, para se casar com o príncipe Charles, foi escolhida a jovem Lady Diana. Porém, Charles sempre manteve relações com a Camilla, seja como um amigo, seja como amante, eles sempre foram próximos, mesmo depois do término, e mesmo depois da família ter decidido que quem se casaria com ele não seria a Camilla e sim a Lady Di. Então, no dia 6 de fevereiro de 1981, o Charles pediu a princesa Diana em casamento no Palácio de Buckingham, que anunciou o noivado dos dois no dia 24 de fevereiro. No dia 29 de julho de 1981, a Lady Di e o príncipe Charles se casam na Catedral de St. Paul, em Londres, em uma cerimônia para 3.500 convidados. O evento foi transmitido pela televisão e cerca de 750 milhões de pessoas no resto do mundo assistiam, o que é muita gente mesmo, quando se para pensar que na época, na década de 80, 750 milhões de pessoas assistindo a televisão é muita gente. Diana se tornou oficialmente Sua Alteza Real, a Princesa de Gales, e foi imediatamente elevada à 3ª mulher mais importante da monarquia britânica, somente atrás da Rainha Isabel e da Rainha Mãe. Diana viajou a vários países em missões pela família real britânica. Em 1982, ela representou a Rainha Isabel II no funeral da princesa Grace Kelly de Mônaco. O maior casamento real do século XX passou a ser comparado a um conto de fadas, e rapidamente a princesa conquistou o público com a sua beleza, com o seu carisma e muitas vezes chamava muito mais atenção do que o seu marido, o príncipe Charles. Então,
Para quem não conhece muito da família real, eu vou falar rapidamente sobre eles para vocês entenderem. O príncipe Charles tem vários títulos, como por exemplo Príncipe de Gales, Duque de Rothschild e Duque da Cornualha, e é o primeiro filho da Rainha Elizabeth II, que vocês com certeza sabem quem é. A Diana se tornou a princesa do povo, era como as pessoas chamavam ela, porque amavam tanto ela que seguiam ela por todo lado. O casal teve 2 filhos, William, que nasceu no dia 21 de junho de 1982, e o Harry, que nasceu no dia 15 de setembro de 1984. William se casou com a Kate Middleton e tiveram 3 filhos, e o Harry se casou com a Meghan Markle, que já teve o primeiro filho do casal. Então, só pra vocês entenderem um pouquinho mais, agora voltando para a história da Diana. O casamento da Diana com Charles nunca foi um mar de rosas, um conto de fadas, como a maioria das pessoas pensavam. Eles tinham vários problemas, embora em público, eles sempre se mostrassem muito felizes, o que alimentava ainda mais o fato das pessoas sempre imaginarem esse conto de fadas dos dois. Então, desde o final da década de 80, veio a público os primeiros rumores que os dois tinham amantes, e de uma possível separação do casal. Em muitas fontes diziam que a própria Diana afirmou muitas vezes que o motivo para o fim do relacionamento dos dois foi porque o Charles tinha um amante, que era sua ex-namorada Camilla Parker Bowles. Dizem que a própria rainha escreveu uma carta a ele dizendo que eles deveriam se divorciar. Então, o divórcio só foi realizado no dia 28 de agosto de 1996. Com a separação, Diana perdeu o título de Alteza Real e passou a ser chamada a Princesa de Gales. Continuou morando no Palácio de Kensington e passou a dividir a guarda dos filhos com um ex-marido. E por ela ser muito querida pelo povo, as pessoas ainda amavam muito ela. Os paparazzi seguiam ela todos os dias. Ela não podia ir para a academia sem que eles a seguissem para tirar fotos e vendê-las. E aí, um tempo depois do divórcio, eu não sei dizer pra vocês exatamente a data porque cada fonte diz uma coisa, mas algum tempo depois, a Diana começou a ter um relacionamento com Dodge Al-Fayed, um herdeiro da cadeia de lojas Harrods, que era cara, tipo assim, muito rico, o cara era riquíssimo, tipo podre mesmo. E na noite de 31 de agosto de 1997, a Diana estava em Paris com o namorado Dodge. Provavelmente não é assim que se pronuncia o nome dele, né? Mas, enfim, eles estavam saindo do hotel onde eles estavam hospedados para ir para o apartamento de Dodge. Então, eles entraram na Mercedes-Benz S280 Sedan com o motorista Henry Paul e o segurança deles, Trevor Rhys Jones. Todo mundo estava dentro do mesmo carro e todos estavam sem cinto, exceto o segurança, o que é extremamente esquisito, porque normalmente o segurança é o único que não usa o cinto. Porque se aconteceu alguma coisa, ele consegue ser mais ágil, né? Ele já tá mais solto. Mas ele era o único com cinto de segurança e a princesa Diana sempre usava o cinto. E naquele dia ela não estava usando. Então eles saem do hotel a caminho do apartamento do namorado dela. No momento em que eles pisam fora do hotel, já tinha muitos paparazzi lá esperando por eles na frente do hotel. E aí eles decidiram sair pela porta de trás do hotel. Mesmo assim, tinha muitos paparazzi lá ainda. Então, no final, todos eles já estavam atrás deles. Assim que eles saíram. Então, desde o momento em que eles saíram do hotel, eles foram perseguidos por muitos fotógrafos de carro que estavam lá tentando tirar uma foto do casal. Então o motorista tentando fugir desses paparazzis, ao entrar em um túnel, o Placet d'Alma, o motorista perdeu o controle do carro e bateu no 13º pilar do túnel. A batida foi surreal, destruiu o carro completamente, foi PT. As imagens mostram que o carro ficou muito destruído. Logo que aconteceu o acidente, o motorista e o Dodge, na hora, estavam inconscientes. E o segurança e a Diana não. Então ela percebeu que o acidente aconteceu, começou a gritar, começou a chorar e essa é a única lembrança que o segurança tem. Poucos minutos depois chegou a ambulância e eles disseram que ela tinha sofrido uma contusão e um braço quebrado. Logo, a princípio não parecia ser nada tão grave assim. Todo mundo acreditou que ela iria ficar bem. Todos do palácio foram avisados quando o acidente aconteceu, e tanto que o Charles ia para Paris para poder visitar ela no hospital. E aí, essa parte do acidente eu vou entrar em pouco mais de detalhes logo nas teorias. Mas aí, em questão de horas, ela chega no hospital, entra direto para a cirurgia, porque descobrem que ela estava com hemorragia interna, e a cirurgia durou mais de 2 horas, e infelizmente ela não conseguiu resistir. Eles simplesmente limparam toda a cena do crime, do acidente, removeram o carro, limparam tudo para que a ponte pudesse continuar em funcionamento. Então, às 3 horas da manhã, parecia que nada tinha acontecido ali. E apenas 1 hora depois de terem dado a notícia sobre a morte da princesa, o corpo dela foi embalsamado.
apenas 1 hora depois. Normalmente eles fazem isso para preservar o corpo, para um funeral ou coisa assim. Só que nunca 1 hora depois da pessoa falecer. As pessoas acreditam que eles fizeram isso com algum tipo de propósito, porque depois que o corpo foi embalsamado, não tem mais como fazer nada. Não tem como fazer nenhum tipo de exame e não tem como fazer autópsia. Tipo, absolutamente nada. Então muitas pessoas acreditam que isso foi feito para ocultar da mídia uma possível gravidez da princesa Diana com seu novo namorado, Dodi. O corpo da princesa foi sepultado em uma ilha, no meio de um lago artificial denominado Lago Oval, situado na região das terras de Althorp, conhecido também como Jardins dos Prazeres. E por conta desse acidente e de várias coisas estranhas que envolveram ele, foram surgindo muitas e muitas teorias da conspiração, e nós vamos entrar nelas agora. A primeira teoria sobre os paparazzis é que a culpa do acidente foi deles. Embora, no dia do acidente, estivessem muitos carros com paparazzi atrás da princesa Diana. Não tem nenhum vídeo, nada, nem de câmera de segurança que não era da rua, nada. Só tem fotos do acidente, mas não tem nenhum vídeo para que as pessoas consigam ver realmente o que aconteceu na hora do acidente. E se ele foi provocado por alguém, pelos paparazzis, ou foi só um acidente mesmo. Então, por conta disso, muitas pessoas culpam os próprios paparazzis, porque eram muitos, e as fotos valiam muito dinheiro. Então eles estavam, tipo, doidos atrás dela. Estava realmente um caos. Na semana do acidente, o casal tinha passado vários dias juntos, no iate da família dos Dodi, e eles pareciam muito felizes. Tinham boatos da gravidez dela e também que eles iam ficar noivos. Então, era mais um motivo para os paparazzis quererem ter a primeira foto após o pedido de noivado, que pode acontecer a qualquer momento. No dia do acidente, cerca de 10 paparazzis foram presos. Foram feitas várias queixas contra eles, de invasão de privacidade e várias outras coisas, mas no final, a maioria delas foram retiradas e não deu em nada. Supostas testemunhas do acidente disseram ter visto luzes e veículos estranhos momentos antes do acidente. Isso seria um indício de que haveria mais gente por trás da tragédia. Um dos carros foi até identificado como um Uno branco, que desapareceu momentos depois da batida e nunca mais foi encontrado. O carro teria dado uma fechada brusca na Mercedes, causando o acidente. Sedento por cliques, os fotógrafos teriam provocado o desastre para conseguir o flagra, o que poderia render algumas centenas de milhares de dólares. As fotos do paparazzi italiano Mario Brenna do casal na Sardenha, na Itália, em 1997, foram provavelmente as imagens mais caras do jornalismo de celebridades. Brenda e o fotógrafo britânico Jason Fresher, que atuou como seu agente, faturaram pelo menos 450 mil libras esterlinas pelas imagens que apresentaram um novo casal ao mundo. Então, dentro desta teoria, tem duas possibilidades. A de que alguém mandou um desses paparazzis, por exemplo, o do Uno branco, que fugiu e nunca mais foi visto, ter causado o acidente propositalmente, ou que tenha sido realmente um acidente, mas causado pelos próprios paparazzis que estavam lá, sedentos por uma foto. A segunda teoria é mais sobre a família real. Então, basicamente, nessa teoria, como tinham muitos rumores de uma possível gravidez e um possível noivado da princesa com o Dodi, inclusive, ele era egípcio, o que não era bem visto pela família real. Eles eram muito rígidos e não apoiavam o casamento da princesa com ele. Em outras palavras, a família real não admitiria que a mãe de William, herdeiro do trono, tivesse um filho muçulmano, e que era inaceitável que os príncipes Charles e Harry tivessem um padrasto muçulmano. Além disso, acredita-se que ela não tinha a melhor das relações com a família real e nem com a rainha, principalmente pelo fato dela ser diferente, por ela quebrar muitos protocolos da realeza. Para quem nunca ouviu nada sobre isso, tem várias regras, principalmente para mulheres e para a realeza em geral. Mas para as mulheres tem muito mais regras que não podem ser quebradas. E tinham várias delas que precisam seguir, como por exemplo o dress code. Tinham certos tipos de roupas que ela deveria usar e às vezes ela não usava. Ela era muito aberta sobre a sua vida, então ela sempre falou muito abertamente sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida para a imprensa, sobre os pensamentos dela, sobre seus problemas e tudo mais. Por exemplo, ela enfrentou bulimia. Tem até uma entrevista que eu achei dela, em que ela comenta em que em algum momento, quando eles estavam noivos ainda, ela e o Charles, ele comentou que ela estava meio cheinha, e isso ficou na cabeça dela e ela começou a desenvolver bulimia. Tanto que a partir daí, contando do momento em que ela foi pedida em casamento até o casamento, ela perdeu muito, muito peso, e ela disse que foi pra nada, porque o casamento deles não era bom, não era feliz, e ele não dava muita atenção pra ela na maior parte do tempo.
Então ela fazia várias coisas que no final ela se sentia que não serviam pra nada. Então, o fato dela ser diferente, dela não seguir com as regras da realeza, incomodava eles. Durante as investigações da morte dela, veio à tona uma carta em que a princesa teria escrito a Paul Burrell, que era o mordomo e amigo pessoal dela. Nessa carta ela claramente disse que suspeitava da família real, estavam planejando matar ela. A carta foi enviada a Burrell em outubro de 93, 10 meses depois da separação dela ser anunciada. E o mais esquisito e mais bizarro disso tudo é que nessa carta ela revela que o seu marido, Charles, pretendia matá-la e que ela morreria em um acidente de carro. A carta foi tornada pública e na época diversas pessoas próximas à princesa lançaram a suspeita de que o mordomo poderia ter forjado a letra da Lady Di. Se a realeza realmente estivesse envolvida na morte da princesa, isso seria muito útil para Charles. Com o divórcio, a popularidade dele diminuiu muito. Eles sempre gostaram mais da Diana, e pegaria muito mal para ele casar com outra pessoa enquanto a ex estivesse viva, mas com ela morta, os britânicos aceitariam com mais facilidade um novo relacionamento. Então, nessa teoria, amando da família real e do serviço secreto inglês, o motorista Paul seria responsável pela morte de Diana. Ele teria sobrevivido ao acidente e o corpo encontrado no banco com álcool no sangue seria de outro homem. Paul teria fugido e recebido um grosso suborno do serviço secreto, o que poderia ser porque tinham muitos carros. Então ele conseguiria sair do carro, colocar outro corpo lá e nessa loucura conseguir fugir. Essa teoria é muito famosa, pois muitas pessoas acreditam que ela pode ser real. Já muitas pessoas acreditam que não, que ela é muito louca e que isso nunca aconteceria. Mas ela ainda não deixa de ser uma teoria. A terceira teoria é que a conspiração para matar a princesa Di já teria feito uma vítima antes dela, que foi o Barry Manick, que era o guarda-costas da Diana, e ele morreu em um acidente de moto em 1987. Dizem que o Manick, que foi amante da Diana e seu maior amor, segundo ela mesma, a própria Diana acreditava que o carro que o matou atingiu sua moto de propósito. Ou seja, primeiro assassinaram ele e depois descobriram seu novo amor e deram um jeito de matar os dois. Essa teoria é muito louca também por pensar que as pessoas seriam tão cruéis a esse ponto. A próxima teoria é de que, pra mim, na minha opinião pessoal, faz muito sentido também, que é que eles teriam sabotado o carro da princesa. Essa teoria existe porque no dia do acidente, o carro em que a princesa estava percorreu grande parte do percurso em altíssima velocidade. E dirigir tão rápido assim pelas ruas estreitas e traiçoeiras de Paris seria uma loucura, a não ser que houvesse algum problema na Mercedes, como por exemplo, alguma falha nos freios. Então o carro estava tão rápido que eles não conseguiriam frear porque tinha algum problema ali. O carro, inclusive, foi confiscado. Então nunca conseguiram examiná-lo para ver o que tinha ou se tinha acontecido alguma coisa. Nenhum especialista em Mercedes conseguiu tocar o carro para ver o que aconteceu. Nunca deixaram isso acontecer. Além disso, no dia em que a princesa usou uma Mercedes alugada... Além disso, dizem que no dia, a princesa usou uma Mercedes alugada durante o dia inteiro e que nesse momento em que saíram do hotel, o veículo misteriosamente sofreu uma pane e não ligou. Então, obrigaram o motorista a conduzir outra Mercedes, que era essa que no caso havia sido sabotada. Além disso, também circularam informações de que a Diana não estaria usando o cinto de segurança. Como eu contei pra vocês, ela não estava usando o cinto, algo que, segundo seus vários amigos, era uma coisa que ela sempre fazia. Por outro lado, o segurança que se encontrava no carro no momento do acidente, o Trevor, estava de cinto, que é uma prática que não é muito comum, como eu já citei pra vocês. O que indica que talvez, se o crime fosse premeditado, já teriam notificado ele para ficar de cinto. E se o acidente não foi causado pelos paparazzis, foi realmente porque o carro estava muito rápido e o motorista perdeu o controle, alguma coisa deveria estar estranha. Porque naquele momento que eles iriam sair do hotel, de repente o carro não pega e eles têm que trocar de carro. Outra teoria seria sobre a rota tomada pelo motorista ser muito esquisita, que aconteceu no dia do acidente, na madrugada do acidente. Por alguma razão desconhecida, o motorista Henry Paul vai seguir pela rota mais curta para levar o casal do Hotel Ritz até o apartamento no centro de Paris. Ele optou por um caminho mais distante ao longo do rio Sena, que passava através justamente do túnel do Ponte Dolma, onde ocorreu o acidente. Segundo a versão oficial, o motorista teria mudado de caminho para fugir dos paparazzis, que passaram um dia seguindo Dodie e a princesa, o que é até compreensível que ele mudasse de caminho para fugir deles, né? Mas o estranho é que a troca de rota teria sido muito repentina e, curiosamente, nenhuma das 17 câmeras de segurança que existem pelo
naquele dia não estavam funcionando. Então, para os teóricos da conspiração de plantão, faz muito sentido, porque tinham 17 câmeras escuras e no dia do acidente nenhuma delas estavam funcionando e poderiam muito bem mostrar o que estava acontecendo. Se o carro realmente estava muito rápido, meio que desgovernado, o carro estava, sei lá, meio estragado, ou se realmente os paparazzi estavam muito perto ao ponto de fazer com que o acidente acontecesse, como que as 17 câmeras vão desaparecer do nada? Como que a imagem delas não vai ser registrada? Ninguém nunca nem viu elas. Tem mais uma teoria que envolve o motorista do carro. Só que essa teoria é um pouco diferente da outra. Várias investigações foram conduzidas na época do acidente, e essas investigações revelam que Henry Paul, o motorista, havia bebido durante o acidente. Entretanto, diversos especialistas teriam vindo a público para criticar os resultados dos exames de sangue e até a forma como a necrópsia do Paul foi conduzida. Apontou mais de 50 erros básicos que teriam sido cometidos nos procedimentos médicos. Para piorar ainda mais, surgiram várias suspeitas de que Henry Paul teria envolvimento com os serviços de inteligência britânico e francês. Além disso, outro fato que chamou a atenção dos teóricos da conspiração é que várias evidências mostram que o motorista teria recebido muitos depósitos e grandes quantidades de dinheiro em sua conta nos meses que antecedem o acidente, o que nunca foi investigado. E nessa teoria, o motorista havia recebido muito dinheiro para, quem sabe, fazer alguma coisa com eles. Mas também tem a questão que ele estava muito bêbado dirigindo. E tem o fato também de que os exames foram feitos bem erroneamente por entre vários erros. Enfim, essa eu não sei muito o que pensar. A última teoria pra mim é mais bizarra, mas também é que mais faz sentido. Porque, assim, é inacreditável tudo que aconteceu nesse dia. E a partir do momento em que o acidente aconteceu até o momento em que a princesa chegou no hospital com uma ambulância, é bem loucura mesmo. Então agora eu vou explicar essa parte pra vocês. O lado em que a Diana estava sentada no carro não sofreu grandes danos aparentes no acidente. O acidente aconteceu exatamente às 00h25 e as autoridades receberam a primeira notificação sobre o desastre à 00h26, um minuto depois. Lembrando que não existiam celulares na época. Os primeiros policiais que chegaram no local do acidente, entre 00h20 e 00h30, tiveram bastante dificuldade em isolar a área, que estava cheia de paparazzis, que dizem que subiram em cima do carro para tentar tirar uma foto no meio do acidente. Os bombeiros e ambulâncias chegaram 00h32, até então nem 10 minutos depois do acidente. Mas a princesa só foi levada do túnel para o hospital às 1h25 da manhã. O Dodge foi pronunciado morto na cena do acidente, às 1h30. Como se isso não bastasse, depois que eles finalmente saíram da cena do crime para ir até o hospital, o veículo não passou de 50 km por hora. Inclusive no carro deles, até tinha como hospital, mas eles preferiram passar por ele e ir para outro. E não pararam aqui, eles continuaram seguindo para outro antes de chegar nesse hospital. E eles pararam por 5 minutos. Estava tão perto que dava para ver da esquina. E eles estavam olhando para o hospital. Eles pararam 5 minutos porque, segundo os paramédicos, o médico mandou o carro parar porque ele queria aplicar uma
Assim sendo, a princípio... Assim sendo, que a princípio era só um braço quebrado e uma contusão. Então, pra mim, na minha opinião, essa teoria é a que faz mais sentido disparada. E a de vocês? Comentem aí embaixo. Quero saber o que vocês pensam. Então, além dessas teorias que eu falei pra vocês, tem também a teoria de que, na verdade, foi apenas e realmente um acidente. Isso porque em 2004, um médico legista real pediu a reabertura do caso e após tantos boatos ficarem circulando pela internet, a polícia criou uma força-tarefa que analisou 175 teorias até 2006 e nada foi encontrado. Exames de sangue mostram que a Diana não estava grávida quando morreu. Eu já não sei se isso é verdade ou não, porque a veracidade da carta em posse do ex-mordomo também não foi verificada. O carro estava sendo perseguido por paparazzis, mas já